Eu vou falar hoje aqui sobre esse entrave que está acontecendo na Câmara de Vereadores entre Antônio José Lira e o vereador Ismael Silva, tá? E ele, o vereador Ismael Silva, que é o vereador de primeiro mandato, tá? Um advogado promissor, professor, muito resiliente, muito calminho na dele, tá? Então ele está dizendo aí que está sendo perseguido pelo vereador Antônio José Lira. Ele está falando isso, afirmando. Ele diz que ele está sofrendo perseguição do vereador. E tudo começou, minha gente, por causa de um projeto de autoria do vereador Ismael Silva. Ele está querendo que as obras da Prefeitura de Teresina aqui, no município, sejam concluídas antes de serem entregues. Ou seja, antes de serem inauguradas pela Prefeitura de Teresina. E só assim serem realmente entregues à população. Mas o vereador Antônio José Lira, ele discorda, ele está discordando aí do vereador, né? E a gente vai mostrar aí o começo de tudo isso. Está aí o vereador nessa foto, né? Olhando aí para o vereador Ismael. Põe aí de novo, Miss. Está aí, né? Por quê, né? O que é que está acontecendo? Todos têm direito aí, iguais, tá? De falar, de se manifestar, de colocar seus projetos e de esperar que os pares concordem ou não. Agora, a intimidação é o que o vereador está dizendo que está acontecendo com ele, tá bom? Vamos ver aí o comecinho disso, aonde o presidente da casa, Jeová Alencar, faz a chamada do projeto e aí você vai ver um pouquinho. Solta aí. Em primeira votação, o projeto de lei número 9222, de autoria do vereador Ismael Silva, que dispõe sobre a proibição de inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destina do município. Discutindo? Discutindo, presidente. Discutindo, proponente. Na verdade, essa proposição legislativa, ela nasce da necessidade de nós observarmos os princípios da moralidade, o princípio da impessoalidade e também o princípio da eficiência, né? Infelizmente, em diversos municípios, em diversos estados, por vezes, tem-se a prática de inauguração, muitas das vezes, de obras que ainda não estão prontas para servir a população, para o fim para o qual ela foi destinada, ou às vezes se tem inauguração de uma obra sem que ela atenda realmente ao interesse público, porque ela não está concluída e muitas das vezes é inaugurada. É diferente de obras que são por etapas, né? Aquelas obras que têm no seu objeto questões por etapas, conclusões por etapas, elas podem ser inauguradas tranquilamente, mas aquelas que, por exemplo, possuem um objeto próprio, único, indivisível, nós queremos impedir que isso aconteça, porque muitas das vezes isso gera mais uma questão politiqueira, e isso não é direcionado tão somente à questão da gestão atual, mas isso é uma realidade de todos os municípios e estados do país, na verdade, para não haver esse tipo de propositura, esse tipo de projeto no nosso município, com essa finalidade. Discutindo, vereador Antônio José Lira. Senhor presidente, nos meus 62 anos, eu sempre andei acompanhado com a coisa chamada entusiasmo. E eu sempre fui criador de galinha e tenho um dito popular que fala o seguinte: de grão em grão que a galinha enche o papo. Eu me coloco até à disposição do nobre vereador Ismael Silva, para um dia ir lá no meu sítio, para mostrar tudo. Porque você tem que sonhar a cada dia. Eu vou dar o exemplo da maior obra de mobilidade urbana de Teresina, que é a Via Sul. A primeira etapa é do Cefap até a Ponte Alferraz. Se inaugurou, tem que comemorar, tem que inaugurar, tem que dar entusiasmo naqueles que moram naquela região, para entusiasmar os que estão lá no Polo Industrial Sul, que vai ser a quarta etapa. A segunda etapa, Ponte Alferraz até a Anselmo Dias. Entusiasmar o povo precisa estar feliz. A terceira etapa chega até Manuel Aris Neto, aí vai estar o povo. Será que vem? Vamos entusiasmar o povo. Esse projeto, ele tinha vários nomes, se fosse aprovado. Coração Amargo, era um projeto, era um nome, Coração Amargo. Vossa Excelência, Ismael, precisa estar mais animado. Eu noto Vossa Excelência triste. Tem que agradecer todo dia a Deus. Poxa, sonhei tanto de representar a Zona Norte. Obrigado, meu Deus. Mas parece que Vossa Excelência está assim, tristinho.
Pega uma injeção de ânimo, agradeça a Deus. Esse projeto, se fosse assim num lugar no meio de cerveja, ia ser o projeto empata aquilo. Parece que está pautando a gestão. Você fazer parte de uma bancada de governo, não obrigatoriamente precisa ser subserviente, como Vossa Excelência foi durante 1 ano e meio, que parecia que estava entupido, parece que tinha botado um esparadrapo na boca, e na hora de falar fazia e não saía a voz. Mas agora veio para a oposição da maneira mais feia para Teresina, tentando atrapalhar a gestão, tentando pautar a gestão, tentando atrapalhar uma cidade ser melhor. É uma cidade que Vossa Excelência vive. Então é um projeto que eu não posso nem concordar com o vereador Aloysio Sampaio quando disse que é ruim. É um projeto péssimo, ruim para a cidade. Se inaugurou, é porque está feita uma parte. Inaugura a primeira parte, inaugura. Graças a Deus, um projeto de Vossa Excelência não estava no tempo das 7 ladeiras. Porque das 7 ladeiras, chegou um momento que o prefeito Firmino chegou para mim e disse: só tem. O vereador foi. 300 metros. Eu digo: são 3. Porque para chegar em 1000 faz os 300. Estou 3. Discutindo. Questão de ordem, o vereador Ismael foi citado. Só um minutinho. É questão de ordem, vereador. Depois Vossa Excelência discute. Vereador Ismael Silva. Questão de ordem, presidente. Eu acho que essa casa, cada parlamentar que foi eleito aqui tem a liberdade de apresentar a propositura legislativa que entender ser melhor para a cidade. Obviamente, nós vivemos numa democracia e cada um tem a liberdade de decidir como vota. Agora, o que não se admite de forma alguma é a questão do desrespeito. Aqui eu não trato ninguém com desrespeito. Eu sempre, por mais que alguns até mereçam ser desrespeitados, mas eu fui criado num lar em que a gente obedece, a gente reconhece, a gente respeita as opiniões contrárias. E sempre com muito respeito, quando eu voto contrário a algum projeto, eu não tento menosprezar, eu não tento desmerecer. E aqui me parece que o vereador Antônio José Lira não leu o projeto, porque com relação a essa questão das etapas, vereador Antônio José Lira, não há esse impedimento. Essa questão da inauguração, por exemplo, da Via Sul, pode ser feito por etapas, porque o objeto em si, ele é fatiado. Agora, imagine uma quadra poliesportiva, né? Que eu vou inaugurar a quadra poliesportiva, hoje eu vou inaugurar a quadra, amanhã eu vou inaugurar os vestiários, depois da manhã eu vou inaugurar a arquibancada. Então, se fizer a leitura do projeto, você vai observar que o que são caracterizados como obras inacabadas, aquelas que não atendem às exigências legais do município, do Estado, da União, com relação a autorizações, licenças, alvarás, que é o que a gente cobra da iniciativa privada e que a gente, enquanto iniciativa pública, precisa também dar essa atenção em respeito aos princípios constitucionais. Aqui eu não quero de forma alguma criar problemas para a gestão, pelo contrário, tenho tentado ajudar. Primeiro ano de mandato, respeito ao posicionamento do vereador Antônio José Lira, mas o nosso primeiro ano de mandato foi responsável, nós tivemos uma posição de independência, sempre utilizamos essa tribuna, sempre com muito respeito, apontando, inclusive, alguns problemas da cidade e apresentando algumas soluções. Nesse segundo ano, após nós não termos algumas das nossas demandas atendidas, nós adotamos uma postura de oposição, mas sempre com responsabilidade. Ninguém vai me ver aqui descer ao nível de discussão fora do contexto legal, fora da tecnicidade. A gente vai continuar com a mesma postura e, pelo contrário, eu estou muito animado, apesar das pancadas que a gente leva, mas tenho o máximo respeito aqui por todos e fico muito triste quando se fez toda essa estratégia, vereador Jeová, né, liderada aí pela prefeitura, por essa casa, para colocar o vereador Antônio José Lira tão somente com esse comportamento de atacar. E eu não tenho essa postura de ficar atacando ninguém e vou continuar respeitando, porque eu respeito sempre, 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 sobretudo os mais velhos, sobretudo os mais idosos. Fui citado. Tá aí. Então, teve isso tudo, né? Agora, eu conversei com o vereador e perguntei para ele se ele se sentia aí, tipo, retalhado, alguma animosidade contra ele. E ele me falou que sim, ele vai tentar o Conselho Ético da Câmara, que foi instalado já há tempos atrás, mas nunca foi ocupado. Não existe Conselho Ético ainda na Câmara.
Vamos ver o que é que diz o vereador rapidinho sobre isso. Nessa Casa Legislativa, com o objetivo de quê? De impedir a inauguração de obras que estejam inacabadas ou obras que não reúnam as condições necessárias para atender ao interesse público. E vou dar um exemplo. O que seria uma obra inacabada? Aquela que não preenche os requisitos legais que o próprio município estabelece com relação ao alvarás, licenças, esses detalhes. Só que os colegas, muitas das vezes, têm preguiça de ler o projeto, né? E vão só na base do achismo, vão só na base do que acham que podem falar, que podem atacar, como foi o comportamento, todo mundo acompanhou, desrespeitoso do vereador Antônio José Lira. Aqui eu jamais vou adotar uma postura de atacar quem quer que seja, eu estou na oposição, mas quem me acompanha sabe que eu tenho um posicionamento de oposição responsável. Aqui eu não ataco pessoalmente ninguém, porque eu esqueço a vida pessoal, eu estou preocupado aqui com a vida pública das pessoas, com o trabalho que a gente presta. Então, qual o sentido, por exemplo, de se inaugurar uma escola se eu não tenho profissionais para prestar o serviço educacional? Qual o sentido de inaugurar um ginásio poliesportivo, você que é da área do esporte, ali na região, por exemplo, do Lorival Parente. Foi inaugurado o ginásio poliesportivo Petrônio Vasconcelos. Foi inaugurado em agosto do ano passado. A população nunca utilizou. Então, percebam que, na verdade, o nosso desejo é impedir que essas obras sejam entregues para a população, mas que não possam ser utilizadas, que é o que está acontecendo, não só na gestão da outra pessoa, mas isso em todo o país. Então, a gente precisa criar um certo mecanismo, uma certa barreira, para que haja realmente aí, as obras sejam executadas e atendam ao interesse público. E detalhe, é importante deixar claro, o vereador Antônio José Lira está colocando na imprensa que a gente quer impedir calçamento. Não, existem as obras que são executadas por etapas e que não há impedimento nenhum com relação à inauguração da etapa A, da etapa B, da etapa 1, da etapa 2, não tem problema nenhum. Agora, quando se trata de um objeto indivisível, um ginásio poliesportivo, eu vou inaugurar hoje a quadra, amanhã o vestiário, depois a arquibancada, não. Você tem que entregar o objeto completo e deixar pronto para a população utilizar. Fala muito da desburocratização, então, do serviço público. Sim, e tem que ser assim, na verdade. O que a gente precisa, na verdade, quando eu falo de desburocratização, é porque, na verdade, o município cobra bastante da iniciativa privada, por exemplo, vários tipos de licença, vários tipos de alvarás. E aí, muitas das vezes, inaugura a obra sem estar com as condições necessárias para prestar o serviço. Então, peraí, por que do particular eu cobro uma coisa e eu não dou exemplo dentro de casa? Então, é mais nesse sentido da gente também entender como que funcionam os princípios constitucionais expressos. Vereador, obrigado. Achando que está tendo algum tipo de retaliação ao senhor aqui, com o seu posicionamento na Câmara, dos colegas, até o Antônio José Lira, tá vendo isso? Olha, na verdade, com toda certeza, se você pegar, por exemplo, o meu posicionamento do primeiro dia de mandato até o dia de hoje, é o mesmo posicionamento, a mesma postura, a mesma parcimônia, mas também o mesmo compromisso de sempre cobrar do Poder Executivo ações que atendam o interesse da população. Vocês não vão me ver concedendo entrevista atacando ninguém, vocês não vão me ver utilizando a tribuna da Câmara Municipal sendo desrespeitoso com absolutamente ninguém. O nosso interesse é tão somente o respeito ao interesse público. Nós não vamos aqui de forma alguma nos calar quando entendermos que há um problema, quando entendermos que tem uma situação que precisa ser corrigida. O senhor pode chamar aí o Conselho de Ética como uma quebra de decoro, no caso, se o vereador em questão estiver lhe atingindo de alguma maneira? Claro, com toda certeza. O regimento interno prevê essas possibilidades, né, quando houver aí a questão da quebra do decoro, de poder, inclusive, acionar o Conselho de Ética. Apesar da gente saber que, infelizmente, nem sempre vai, talvez, aí, dar um resultado por conta da questão da imunidade parlamentar, né? Então, a gente vai sempre estar atento a isso, mas sempre muito respeitoso. Aí, né? Então, vamos lá. O Conselho de Ética da Câmara, ela já foi instalada, tá? E o presidente Jeová Alencar, que é do Republicanos, pré-candidato a deputado estadual, disse que vai dar início a esse processo para a composição do Conselho de Ética da Câmara na próxima semana. Esse Conselho de Ética já havia sido criado na Câmara de Vereadores de Teresina, mas nunca chegou a ser instalado. Ou seja, nenhum vereador foi nomeado para ocupar essas funções aí desse Conselho de Ética. Tá bom? Vamos ver se sai agora, né? Porque do jeito que está indo aí, precisa sim do Conselho de Ética para ver aí se os vereadores vão quebrar o decoro parlamentar ou não, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos acompanhar isso aí que ainda vai dar muitos panos para as mangas.